A polícia afirma que ela tentou pagar milhões de dólares para matar o ex-marido e foi presa em uma operação disfarçada em uma Starbucks. Ela se declarou culpada, cumpriu pena e ainda enfrentava novas acusações. E agora há uma atualização surpreendente nesse caso, uma atualização trágica, porque a mulher, no centro desse plano de assassinato por encomenda, foi encontrada morta. E o caminho daquela condenação, até este momento, está levantando algumas novas e chocantes questões. Acompanhamos o caso trazido pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. A amazona da Califórnia, Tatiana Hamley, certa vez sentou-se em frente a um policial disfarçado, discutindo calmamente como mandar matar seu marido separado. Tatiana Hamley foi posteriormente condenada por orquestrar um plano de assassinato por encomenda de vários milhões de dólares contra o homem de quem ela estava se divorciando. O caso veio à tona após uma operação policial e um incêndio suspeito em uma casa, segundo o departamento do xerife do condado de San Diego. Os investigadores dizem que Tatiana Hamley ofereceu até 2 milhões para que seu marido fosse morto. Essa mulher era muito rica e havia muito dinheiro envolvido nesse caso. A condenação dela não encerrou essa história. Após cumprir pena e ainda com problemas legais, surgiu um novo desdobramento surpreendente. Tatiana Hamley foi encontrada morta. O motivo de revisitar esse caso agora é o que nos trouxe a este momento. Então, deixa eu te contextualizar, porque parecia que essa mulher, Tatiana Hamley, tinha tudo a seu favor. Ela morava em uma região linda no sul da Califórnia. Ela tinha esse amor pelos animais, tinha recursos para interagir com eles. Cavalos são caros, então ela tinha dinheiro. Tatiana Hamley, amazona da Califórnia, segundo registros judiciais, já levou uma vida muito pública e rica com seu marido, Mark Ramley. Registros judiciais e reportagens mostram que esse casal possuía várias propriedades de alto valor e circulava em ambientes sociais e empresariais bastante elitizados durante o casamento. Ramley, segundo relatos, foi executivo de tecnologia por muitos anos. Ele transformou uma empresa de software em um negócio multimilionário. Depois, ele herdou grande riqueza da família. Então, não estamos falando de alguém que só conseguiu dinheiro novo através da carreira. Esse era um cara que tinha riqueza, que tinha aquele dinheiro antigo da família. Um ex-sócio afirmou que Ramley era a força motriz dos negócios do casal, dizendo à News Nation que ela costumava ser, entre aspas, a líder do grupo. Era ela quem impulsionava as ideias, para o bem ou mal. Falarei mais sobre isso em instantes. Segundo registros judiciais e entrevistas, os dois se conheceram pela primeira vez em um encontro casual em uma Starbucks, no sul da Califórnia. Agora, a Starbucks é um detalhe que se torna um tanto irônico, considerando o que vou contar que aconteceu depois neste caso e no casamento deles agora. Os dois se casaram em 2011 e ficaram bem conhecidos no sul da Califórnia depois que lançaram um empreendimento bastante ambicioso, um show acrobático equestre. Imagine o Cirque du Soleil, só que com cavalos. Já ouviu falar de adestramento? Quero dizer, era muito disso esse show. Se chamava Valatar e acontecia no Del Mar Fairgrounds. Agora é lá que acontece a Feira do Condado de San Diego. De acordo com uma reportagem do San Diego Union Tribune, na época, essa produção, por mais ambiciosa e arriscada que fosse, acabou sendo exatamente isso, e não de uma forma boa, porque esse espetáculo desmoronou depois de apenas algumas apresentações. E não foi apenas um fracasso do espetáculo do ponto de vista da reputação para esse casal, foi um fracasso do ponto de vista dos negócios. Não só para eles, mas também para os fornecedores e para os artistas que foram contratados para fazer parte disso. Porque muitos deles ficaram sem receber. E quando você olha para esse casamento, e o que acaba sendo uma história muito assombrosa e trágica, esse show meio que marca o começo de um longo desmoronamento financeiro e pessoal para os Ramleys. Ex-funcionários disseram a repórteres que a produção queimou milhões de dólares de investidores
antes de tudo desmoronar. Isso forçou a liquidação de ativos e desencadeou processos de falência. Um ex-associado descreveu o projeto como caótico nos bastidores, dizendo que problemas de controle criativo e conflitos internos atormentaram esse show muito antes da noite de estreia. Em 2017, Tatiana e Mark Ramley apareceram na série documental da Showtime Naked SNCTM, que acompanhava membros de um clube sexual exclusivo somente para convidados, conhecido pelo estilo de vida de troca de parceiros. No programa, ambos falavam abertamente sobre o relacionamento, destacando o sexo como central no casamento e se retratando como buscadores de emoções e riscos. Em um dos episódios, Ramley se descreveu como alguém que gostava de ultrapassar limites. Mark disse que a intimidade e a experimentação eram o núcleo do relacionamento deles. Essas declarações, mais tarde, vieram à tona enquanto investigadores e ex-associados tentavam apenas entender a dinâmica desse casal. Porque, sabe, sem julgamentos aqui, acho que é justo dizer que eles não levavam um estilo de vida típico. Agora, ex-sócios de negócios dizem, esse período, por volta de 2017, também marcou outro ponto de virada para os Ramleys. Porque você tem um ex-sócio, o nome dele é Eric Martonovich, e ele foi ao News Nation, e ele falou sobre como o estilo de vida retratado no programa realmente refletia o que ele tinha presenciado pessoalmente nos bastidores. Ele afirma que esse não era um reality show que distorce a realidade. Na verdade, era incrivelmente preciso em relação ao que esse casal era. Ele descreveu o estilo de vida privado do casal como cada vez mais caótico, desafiando limites e difícil de lidar para as pessoas ao redor deles. E isso também diz muito, considerando o estilo de vida de alto padrão que eles levavam, pelo qual as pessoas os conheciam agora. A fonte disse que o casal tentou envolver amigos e conhecidos em suas vidas pessoais, o que muitos acharam desconfortável. Isso inclui convites que misturavam limites profissionais, sociais e íntimos. Segundo ele, isso o fez cortar totalmente os laços com os Ramleys. De acordo com esse ex-associado, Ramley frequentemente criava uma persona pública cuidadosamente controlada. Ele disse à News Nation que Tatiana se apresentava como uma personagem maior que a vida. Em certos momentos, ela adotava uma identidade e pseudônimos inspirados na Rússia, que ele disse acreditar serem fabricados e não autênticos, descrevendo isso como parte atuação, parte autoinvenção. Agora, a série da Showtime, que já terminou, mais tarde se tornou um ponto de referência para investigadores e para a mídia, à medida que aumentavam as perguntas sobre controle de poder e as dinâmicas psicológicas dentro do casamento ao longo da década seguinte. Documentos judiciais mostram que o casamento do casal foi repetidamente marcado por idas e vindas, com várias separações e reconciliações antes de finalmente entrarem com o pedido de divórcio. Agora, nos documentos do divórcio, Ramley acusou o marido de abuso. Essas são acusações que ele negou repetidamente. Eric Martonovich, o homem que surgiu na News Nation, ele disse que não acreditava que Mark Ramley tivesse orquestrado o abuso que Tatiana Ramley descreveu. Em vez disso, ele afirma que Tatiana era frequentemente a responsável, entre aspas, tentando induzir as pessoas a agir e dizendo que essa dinâmica seguia um padrão antigo que ele já havia presenciado. Segundo o departamento do xerife do condado de San Diego, a situação piorou muito no verão de 2023. Os delegados foram chamados em 2 de julho de 2023 para um incêndio em uma casa no lar em estilo rancho do casal, em uma área não incorporada do condado de San Diego. Quando os delegados chegaram, eles entraram em contato com Tatiana Ramley naquela propriedade e disseram que a encontraram em posse de várias armas de fogo e munições. Então agora, essa situação de um casal que estava passando por um divórcio, que havia se separado, talvez um casamento tóxico chegando ao fim, certamente pessoas que ultrapassaram limites, especialmente de acordo com amigos. Tatiana. Agora estamos falando de armas, isso está ficando assustador. Tatiana foi presa naquela noite por acusações relacionadas a armas e incêndio criminoso. Investigadores foram chamados para examinar o incêndio, mas o ocorrido na casa
foi apenas o início. No dia seguinte, as autoridades dizem que os investigadores receberam informações de que Ramley estava tentando contratar alguém para matar Mark, seu marido separado. De acordo com o departamento do xerife, um conhecido em comum alertou Mark Ramley, que então procurou a polícia. Detetives investigaram o assassinato encomendado e fizeram operação disfarçada. Em 2 de agosto de 2023, segundo as autoridades, Ramley se encontrou com um detetive disfarçado do xerife que fingia ser um matador de aluguel em uma Starbucks no condado de San Diego. Onde fica essa Starbucks mesmo? Mark acabou conhecendo Tatiana em um encontro por acaso e foi assim que o relacionamento deles, e na verdade, toda essa história começou. As autoridades alegam que, durante a reunião, Ramley Tatiana forneceu instruções detalhadas sobre como queria que seu marido fosse morto e como o corpo dele deveria ser descartado. Ela estava sendo incrivelmente específica. Os investigadores dizem que ela ofereceu um pagamento de vários milhões de dólares e trouxe armas de fogo e moeda americana como adiantamento. Então, há algumas evidências-chave que costumamos ver. A polícia entra em casos em que está se passando por alguém como um matador de aluguel e tenta prender alguém. Quem está procurando um assassino de aluguel? Tatiana foi presa no local. Ela foi acusada de solicitar assassinato e diversas infrações com armas, segundo registros do tribunal. Depois, ela se declarou culpada de solicitar assassinato e recebeu 3 anos e 8 meses de prisão estadual. Relatórios da National Broadcasting Company San Diego e da revista People mostram que ela cumpriu cerca de 1 ano antes de ser liberada, mas seus problemas legais continuaram. De acordo com o escritório do promotor do condado de San Diego, Ramley foi presa novamente em setembro, em conexão com o incêndio anterior na casa e foi acusada de incêndio criminoso. Ela se disse inocente e aguardava audiência no tribunal. Mas então, justamente quando o caso parecia que voltaria ao tribunal, Tatiana Ramley foi encontrada morta. As autoridades confirmaram que Ramley foi encontrada em 18 de dezembro fora de um bar, sem mais detalhes. Mas as autoridades disseram depois que a morte dela estava sendo investigada e foi considerada como autoinduzida. A polícia não divulgou muitos detalhes sobre a morte dela. E as autoridades disseram que não há indicação de que outra pessoa tenha estado envolvida. Participe agora para discutir o caso com o detetive Eric Barnes. É um prazer tê-lo no Law and Crime. Essa história tem muitas reviravoltas, muitos desdobramentos, muitas camadas. Há também o fator dinheiro, que sempre atrai as pessoas. Do ponto de vista da aplicação da lei, olhando para essa história do começo até agora, o que mais te chamou a atenção? Sabe, é mais uma situação em que você vê alguém se envolvendo, sabe, em um crime e provavelmente tem pouquíssima experiência lidando com crimes. Tem pouquíssima experiência em lidar com esse nível de crime. Esse é um nível muito elevado. Criminosos geralmente evoluem até cometer assassinato. Ninguém começa já planejando um homicídio e, ao analisar a causa raiz e a motivação, parece ter sido por razões financeiras. Sim, e pelo visto tinham um estilo de vida bem excêntrico. Eles tinham um show de cavalos que fracassou e começaram a sentir o impacto financeiro. Ela acaba indo a uma Starbucks e conhecendo um policial que ela acreditava ser um matador de aluguel. E eu percebi que, no que a polícia tinha contra ela no caso, era, sabe, o dinheiro que ela trouxe com ela. Ela levou uma arma para esse encontro. O que vai além de apenas ela, talvez sendo gravada, dizendo que quer alguém morto. O que é essencial ao montar um caso contra quem planeja contratar um matador para um assassinato. Sabe, essa é uma fase muito importante da investigação, o que você obviamente quer fazer porque está andando na linha tênue do flagrante preparado. Se a conversa é unilateral e guiada pela polícia, onde você tenta levá-la para se incriminar, então você realmente só quer deixá-los falar, quer ouvir o que eles estão tentando planejar, porque talvez o que eles estejam planejando não seja um assassinato por encomenda, mas você quer ouvir isso com as próprias palavras deles, da perspectiva deles e captar os pensamentos deles. Assim, você vai saber exatamente o que eles estão tentando fazer. Além disso, você vai precisar de um ato favorecendo o crime.
Isso pode ser um pagamento em dinheiro, num carro, alguém fornecendo um veículo ou uma arma de fogo. Nesse caso, ela tinha dois dos três: dinheiro e uma arma que trouxe consigo. Você conseguiria montar um caso se ela não trouxesse essas coisas? Mas ela foi gravada dizendo que queria contratar alguém para eliminar o ex-marido dela, o marido de quem estava separada na época. Você consegue montar um caso mesmo sem provas? Talvez o dinheiro que ela trouxe ou uma arma mostrem que não eram só palavras. Eu acho que nesse ponto, né, o que você tem é um plano e você vai precisar de algo um pouco mais concreto para realmente formar a conspiração. Porque agora vocês estão só conversando. E isso pode ser facilmente derrubado por um advogado de defesa dizendo: olha, ela estava tendo esses pensamentos e era só isso naquele momento, apenas pensamentos e conversa. Ela nunca quis realmente fazer isso. Na maioria dos estados, a lei exige uma ação ou ato aberto, que seria algo um pouco mais do que apenas uma conversa verbal ou um pensamento. Você vai precisar de algo mais concreto que você realmente possa pegar, que novamente, como eu disse, seria um pagamento. Na maioria das vezes, Quando você fala sobre isso, parece que ela não tem esse histórico. Ela não é uma criminosa profissional. Você disse que as pessoas normalmente evoluem para o assassinato e, nesse caso, estão fora da Starbucks. Ela trouxe tudo o que a pessoa que ela achava que era um matador de aluguel iria trazer. Acho que quais são alguns dos erros de principiante quando você olha para ela, não querendo usar um termo esportivo, mas quais são alguns dos erros de principiante de alguém que, na verdade, assassinato por encomenda normalmente não seria feito por alguém experiente. criminosos experientes geralmente, ao conhecer alguém pela primeira vez, eles não vão logo cometer um crime juntos, mas preferem conhecer melhor a pessoa. Pois no fim, o sucesso deles foi escapar do assassinato. Por encomenda vai depender de quão bom é o seu atirador, quão bom é o seu matador de aluguel, quão calculista ele é. Um erro do matador pode levar todos à prisão, parecendo quase uma entrevista. Acredito que neste caso havia uma motivação financeira com ela, e isso parece ter sido sua queda. Além disso, havia um toque de desespero, porque ela não só estava procurando alguém para fazer isso acontecer, mas queria que acontecesse o mais rápido possível. E eu acho que sempre que você apressa o seu planejamento e, sabe, está muito focado em chegar a uma data e hora em vez de planejar cuidadosamente, muitos erros vão ser cometidos. Ela ofereceu 2 milhões até 2 milhões para esse policial que ela achava que era um matador de aluguel. Isso é uma quantia enorme de dinheiro. Quero dizer, eu sei que já cobrimos casos em que, sabe, operações muito parecidas de armadilha feitas pela polícia. É uma pessoa de renda menor oferecendo 50 mil. Mas ouvir 2 milhões, o que isso significa para você? A mentalidade dela na época, que ela estava disposta a oferecer tanto dinheiro para supostamente matar o marido dela, Chris. Esse valor de dinheiro diz muito sobre onde estava a cabeça dela. Ela não estava pela metade. Isso não é só uma ideia com a qual ela está indecisa. Ela está decidida e pronta para que o matador seja tão comprometido quanto ela. Essa recompensa de 2 milhões serve para garantir que, quando começarmos, eu quero que seja feito. Não preciso que você congele, não preciso que você me passe a perna. Preciso que você esteja 100% comprometido e vou te pagar bem. Ao mesmo tempo, é uma daquelas situações em que, se ela estava tão desesperada para matar o marido e fazer outra pessoa fazer isso por 2 milhões, você fica preocupado. Com certeza. Para a polícia, quando ela sai, aquela reunião é tipo: será que essa é alguém que vai pegar a arma? Então, ela mesma vai fazer isso. Eu acho. Qual a diferença entre pessoas que, em situações domésticas muito ruins e tóxicas, acabam resolvendo por conta própria, comparado a alguém que, na verdade, sabe, a motivação de sair por aí e achar que pode contratar um matador de aluguel? Existem. Infelizmente, há muitas pessoas presas em situações domésticas das quais querem sair e simplesmente não sabem como fazer isso. Acho que a maioria dessas pessoas prefere ser vítima a machucar alguém. E eu acho que, nesse caso em particular, o que me chamou essa atenção foi que vi que havia acusações de violência doméstica. E não estou dizendo que isso não era confiável ou verdadeiro. Também acredito que a motivação desse caso foi financeira. Ela poderia facilmente ter se afastado dele, pois já estavam em processo de divórcio. Ela poderia ter seguido com a vida dela sem matá-lo, e infelizmente matá-lo foi uma forma de conseguir mais recursos financeiros para ela.
O divórcio pode ser uma saída da violência doméstica, mas é preciso que ele morra para receber o dinheiro? Após uma reunião dessas, ao realizar uma operação disfarçada, você percebe que ela revela fatos preocupantes. Ela prova que não está só falando, realmente quer que isso aconteça. E sai da Starbucks. E depois, o que ocorre com as autoridades? Tenho certeza que há medo dessa pessoa estar tão desesperada a ponto de ultrapassar o limite e fazer isso sozinha. Sabe, uma operação de vigilância intensa precisa acontecer, porque neste ponto não é tão absurdo acreditar nisso. Talvez ela esteja tendo essa conversa com várias pessoas e ela simplesmente vai com quem atendeu o telefone primeiro. Então, agora que você está ciente e foi informado da ameaça, é sua responsabilidade garantir que ela fique sob vigilância até que você consiga prendê-la. Porque, como você disse, a qualquer momento ela pode resolver agir por conta própria ou pode encontrar alguém disposto a agir um pouco mais rápido. Você sabe, dizem que dinheiro não compra felicidade. Há vários exemplos. Pessoas ganham na loteria, vão à falência e ficam deprimidas. Mas você também olha para alguém como ela e parece que ela tinha tantas coisas a seu favor. Ela possuía todos os bens desejados por qualquer pessoa. Com que frequência você vê pessoas nessa faixa de imposto em que o dinheiro não parece resolver seus problemas? Sabe, eu acho que, sabe, outro ditado que se encaixa bem aqui é que não importa quanto você ganha, e sim quanto você gasta. E assim, você pode ter altos níveis de renda. O estilo de vida que acompanha isso frequentemente faz as pessoas quererem continuar presas, superar o estigma e acompanhar os vizinhos. E eu acho que isso era o que era importante para ela, né? Ela estava vivendo em um certo padrão e acho que talvez houvesse algumas preocupações de que, depois do divórcio, se ela conseguiria continuar tendo esse estilo de vida luxuoso. Então, o que era mais importante para ela na época era continuar com o estilo de vida, em vez de realmente ter o marido vivo. E ela acaba passando cerca de 1 ano na prisão. Ela foi condenada a 3 anos por assassinato, conspiração e pelo ocorrido na Starbucks. Mas ela ainda enfrentava acusações pelo suposto incêndio criminoso em uma casa ocorrido anos atrás. Por que ela entende? É um escalonamento das investigações em que ela assume culpa por uma acusação grave de tentar contratar alguém para matar seu ex-marido. Mesmo ao sair, ela continuará enfrentando problemas jurídicos por outra acusação grave de suposto incêndio criminoso. Por que isso ocorre de forma gradual e não de uma só vez? E talvez, ela sabe, o advogado dela não conseguiu forçar o limite e tentar resolver tudo de uma vez só. Sabe, eu também fiquei um pouco intrigado com isso. Normalmente o que acontece, alguém chegará enfrentando várias acusações, mas haverá só um acordo. Promotores preferem resolver casos do jeito mais fácil. Quando alguém admite culpa, geralmente tenta-se que confesse em todos os casos. Nesse momento, eles levantam a bandeira branca e admitem: você me pegou. Por isso tentam resolver sem ir ao tribunal. Isso realmente me intrigou. Só consegui pensar que talvez alguns desses casos sejam julgados em tribunais diferentes. O caso de incêndio criminoso pode ser tratado por outra jurisdição. Você também se pergunta. Quero dizer, sei que casos de incêndio criminoso demoram bastante. E, infelizmente, ela enfrentaria essas acusações. Ela acaba, de acordo com a polícia, tirando a própria vida. Então esse caso nunca será resolvido. Ou talvez você diga que já está. Mas acho que o que você acha de como essa história termina, sabe? Parece ser assim. E há muita coisa nisso que é trágica. Não importa o que pensem dela. Parecia ter um futuro promissor, mas seu casamento termina em desastre. Organizaram um show de cavalos desastroso que lhes custou milhões de dólares. E então, sabe, eventualmente você acaba vendo essa espiral, sabe? Continuando, sabe? Na aplicação da lei. Com que frequência você vê pessoas seguindo esse caminho? Que é como se, quando uma coisa dá errado, é só uma coisa ruim atrás da outra? Sabe, é muito lamentável. E eu acho que o que é muito interessante sobre esse tipo de caso é como todo mundo, normalmente alguém, parece normal. Elas parecem ter a vida que, sabe, algumas pessoas em situações menos favorecidas aspiram ter, e então você passa a vida se esforçando, fazendo sacrifícios para chegar a um certo ponto, e as coisas começam a desmoronar.
Acho que basta uma maçã podre ou uma ideia ruim para tudo se desenrolar e criar um efeito bola de neve. Mas decisões sucessivas resultam em prisão. Agora você enfrenta acusações, se declara culpado e vai para a prisão. E assim, esse estilo de vida que você lutou tanto para manter e conquistar foi tirado de você. Você já passou pela prisão e agora, o que está do outro lado dessa acusação de incêndio criminoso pode ser mais tempo de prisão. E no fim das contas, por mais triste que seja, ela tomou a decisão de que definitivamente não queria mais ficar atrás das grades. Sim, e você fala sobre ela ter perdido o estilo de vida luxuoso que parecia ter, justamente por causa dos problemas financeiros no casamento. Sabe, voltar para a prisão, quero dizer, isso com certeza foi algo que realmente tornou as coisas difíceis para ela. Acho fascinantes os casos de assassinato por encomenda. Muitas vezes, só ouvimos falar disso quando alguém é preso, e raramente se fala sobre o assunto. Sabe, essa pessoa misteriosa que você encontra no Starbucks tomando um latte, onde teria essa conversa? Não, tipo o nosso. Acho que já te perguntei isso antes, mas é tipo, assassinos de aluguel existem mesmo? Por que nos filmes, com assassino de aluguel, aparece aquele tipo de cara? Mas muitas vezes não parece. Eu vejo muitos desses casos em que essa pessoa realmente existe, eu na polícia. Quero dizer, é comum ter alguém assim na vida real? Quem pediria 2 milhões em um Starbucks e diz, é isso que faço, vou cuidar disso para você. E, Cris, sabe, eu acho que o americano médio, a única experiência que ele tem com um matador de aluguel vai ser através de algum roteiro de Hollywood, sabe? Ou algum filme do canal Oxygen. Mas existem matadores de aluguel, matadores de verdade que realmente existem. Eles existem no submundo sombrio da criminalidade. Você vai realmente ter que viver no dia a dia cometendo crimes e sabendo disso. Ok, esse cara já tem histórico criminal para isso. E geralmente quem faz esse tipo de coisa tem esse passado. Eles não vão te encontrar em um Starbucks porque você está sob os olhos do público. E há potenciais testemunhas que, se alguém ouvir essa conversa, vai contar para alguém o que ouviu. E agora tem gravação em vídeo. Então só o pensamento de lidar com alguém que estaria disposto a cometer um assassinato. O cidadão comum não vai conhecer esse indivíduo, e eu acho que é igualmente perigoso. E nessa situação, você sabe, foi bom que alguém informou, pois eles não queriam fazer isso. Afinal, quem recusaria 2 milhões? Sabe, acho que quem passou a dica para a polícia, sabe? Eu os parabenizo por terem falado e dito algo, porque isso, no final das contas, ajuda a salvar a vida de alguém. Quero dizer, você pensa, por exemplo, no Starbucks. Parte disso para mim é que, com certeza, tem câmeras lá dentro, todo mundo provavelmente está ouvindo. Não sei o tamanho do Starbucks, mas parecia que dava para ouvir qualquer conversa lá dentro. A ideia de que você estaria falando sobre um assassinato por encomenda e que isso seria visto como algo secreto é simplesmente bizarra. Mas essa história acabou tomando um rumo trágico, com vários momentos difíceis pelo caminho. Detetive Eric Barnes, é sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime. Obrigado por analisar isso conosco. Obrigado, Cris. Obrigado por me receber. Isso é tudo do On The Case, pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.